Pode começar a falar. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Tempo, Política e Sociedade, entre fatos e discursos. Para quem está entrando a primeira vez no canal, eu sou Rosemary Rodrigues, professora de História. O nosso tema de hoje é racismo, o que precisamos falar e muitos negam. Gente, eu queria perguntar, o som, vocês estão me ouvindo bem? A imagem. E eu já quero pedir desculpa com antecipação por causa de algum ruído diferente. A minha rua é muito movimentada e às vezes os cachorrinhos latem, mas vamos lá. Queria lembrar-nos o objetivo deste canal. O objetivo desse canal é levar informação, reflexão, trazer um debate para que nós possamos pensar fora da caixinha, fugir da manipulação, da alienação, porque aqui a gente pensa junto. E eu gostaria de pedir para vocês, para curtirem, por favor, compartilhem o canal com seus amigos, com seus familiares. Vamos fazer o canal crescer para que mais gente venha pensar e debater conosco. Ok? Para desenvolver o nosso tema de hoje, tão necessário, tão importante, eu convidei uma pessoa muito querida, muito especial, que eu admiro muito, pela pessoa que é, pela postura que assume, pelo seu maravilhoso trabalho. Tá? Eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouco dela, da sua trajetória profissional, para que vocês possam conhecê-la também. Continua falando. Então, eu chamo a doutora Ana Salles. Uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e tornou-se hoje uma amiga muito querida. Doutora Ana, cadê você? Vamos esperar um pouquinho, tá chovendo. Esperar um pouquinho, gente, que está falhando um pouco a conexão aqui, mas a gente vai entrar já já. Lembrando-os que o nosso tema de hoje é racismo, o que precisamos falar e muitos evitam. Boa noite, doutora Ana, seja muito bem-vinda, que prazer. Boa noite. Boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Então, tá bom. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional, para que os meus seguidores, o pessoal que está no canal, possa te conhecer. Bom, eu me chamo Ana Salles, tenho 41 anos, sou advogada há 17 anos, sou filha, sou mãe de 2 meninos com autismo, esposa, irmã, sou hoje Yalorixá de um terreiro de Umbanda, né? E tô nessa vida, faz esse tempinho aí que que tô aprendendo, né, a cada dia, e a cada dia entendo mais o que é vestir essa pele preta, graças a Deus. Muito bem. Então, vamos lá. Muito prazer estar aqui. Doutora, eu queria começar pela questão do negacionismo. Eu já tinha mencionado o negacionismo em uma outra postagem minha, porque nos últimos anos cresceu um número de pessoas ou grupos que negam evidências, negam fatos, né? Negam a ciência, negaram a vacinação, e a gente vê diariamente, né, pessoas negando o racismo. Sim. Então, eu pergunto para a senhora, existe racismo no Brasil? Porque esse mesmo grupo vende a ideia de que vivemos numa democracia étnica, né? Vivemos numa democracia étnica onde o Brasil abraça todas as etnias. E a gente sabe que não é verdade. Existe racismo no Brasil? Existe sim, Rose, e de muitas formas, né? Muitas formas que a gente, ao longo da vida, vai aprendendo cada dia mais as formas e a crueldade com que ele vem acontecendo, né? Então, ele existe em muitas camadas, de muitas formas. E as pessoas, elas querem negar esse racismo porque quando você
dizer para uma pessoa que ela é racista ofende, né? A pessoa se sente muito ofendida, né? Ninguém se acha racista, e aí não se acha racista por quê? Porque, mas eu tenho uma amiga que é negra. Eu tenho o meu cunhado é negro, ou o meu marido é negro. E não, entendeu? O fato de você ter pessoas pretas, se relacionar com pessoas pretas, não quer dizer que você não seja racista só por isso, né? Então, o racismo, ele vai se manifestando por onde você está na sociedade. Então, primeiro, você está como uma criança, e aí o primeiro lugar onde você está é dentro da família, né? E aí você vai visitar amigos e dos pais, enfim. E ali, naquele momento, você já percebe que você é tratado diferente, na maioria das vezes, né? Assim, pelo cabelo, né? Aí depois você vai para a escola, que é um outro setor da sociedade que você se insere. Aí você também é tratado com racismo. Aí depois você começa a ter amizades, né? Começa a frequentar outros lugares. Em todos os lugares por onde a gente passa, a gente encontra o racismo, entende? Todos os lugares. Então, quando eu estava na escola, quando eu era criança e uma mulher cuidava de mim, eu sofri racismo. Quando eu fui para a escola, eu sofri racismo. Depois, em cursos, eu sofri racismo. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu sofri racismo. Aí, depois, quando eu estava na mesa de cirurgia para ter meus 2 filhos, eu sofri racismo. E aí, assim vai, na advocacia, eu sofro racismo. Né? E assim, a gente vai sofrendo, né? E é sofrido, realmente, né? Quando a gente fala de sofrer racismo, a gente não está se vitimizando, porque realmente é sofrido, porque isso deixa marcas na gente, né? Ao longo da vida. E o interessante é que eu já ouvi tanta coisa. É mimimi. Ou que as pessoas dizem que agora inventaram aquele termo que eu acho assim, um absurdo. O racismo reverso. É o branco querendo se vitimizar, que branco não sei nem quem é, né? Se vitimizar dizendo que eles é que sofrem. E a gente compreende que não é. Aí eu gostaria de só acrescentar que esse racismo, aí quando a gente fala, né? Quando há os casos de racismo, aí se discutem, né? Lideranças de comunidade negras vêm falando e fala que é um racismo estrutural. Aí pessoas até do poder começam a negar isso, que a gente sabe que não é real. É exatamente o que você falou, né? É estrutural, sim, porque a gente continua vendo empresas com menos pessoas em cargos de liderança negro. A gente vê em universidades, cursos de alto padrão, que tem pouquíssimos também, quando tem alunos negros. Então, realmente, essa negação é mais uma hipocrisia existente no Brasil. Aí a senhora falou uma coisa, aí você falou uma coisa bastante interessante. Quando a pessoa que ela fala, né? Você começa a sentir, aí você vê, eu tenho um amigo negro, porque passa pela questão da identidade. No Brasil, todo mundo é negro. Nós somos a segunda nação negra do mundo. E o que é muito interessante, eu dando aula, quando eu falava para os meus alunos, eu sou negra. Ele, não, professora, já não é, porque ainda é caracterizado a questão da pele escura. Eles não compreendem que ser negro está em você ter características físicas, sim, mas você tem uma ancestralidade, e eu conheço a minha. O meu pai era negro, os meus avós paternos eram negros. A minha mãe, ela tem características brancas, mas nós não temos a origem biológica da minha mãe por ela ser filha adotiva. Mas ela foi criada por uma mãe negra. Eu vivo num país onde toda a minha cultura, a minha culinária, o meu vocabulário é negro. Então, não há. Você nasceu neste país. Você é brasileiro. Você é negro. Mas aí as pessoas... Pode falar, doutor. Desculpa. Mas aí as pessoas, elas se colocam... o brasileiro, ele não gosta dessa identidade, né?
ele é meio uma coisa de não quero, né? O brasileiro não gosta do Brasil, na verdade, né? Tudo que der para apagar de ser brasileiro, o brasileiro faz com prazer ainda, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque aí o que acontece, né? Realmente todos nós, né? Todo brasileiro é preto, sim. Mas o racismo, ele tá ligado diretamente à cor da pele, né? Então você, sim, você é uma pessoa preta, sim, você é uma pessoa negra que tem a sua ancestralidade, você sabe da sua ancestralidade, você sabe o sangue que corre nas suas veias. Mas como pessoa, você não sofre o racismo da mesma forma como eu, né? Então isso a gente precisa também separar, porque aí acaba, as pessoas elas acabam, tem pessoas que usam isso, né, que você falou de ser negro, no momento que é confortável para ela, né? Que é conveniente, então a gente né? vê às vezes pessoas, exato, é conveniente, né? Então a gente vê pessoas que nunca que ela vai se colocar como negra, mas aí no momento, né, de alguma cota, alguma coisa ali, aí vai, eu sou preta, né? E aí bate ali que é porque é, mas não é, né? E isso Enfim, chega a então ser a gente nojento. muito, muito, né? É muito. O interessante, uma coisa que eu queria colocar, que eu acho bastante interessante, outro dia me perguntaram, né, por que, que o pessoal, né, o povo negro agora usa tanto, eu sou uma mulher preta, eu gosto de música preta, e eu acho isso maravilhoso, até queria colocar aqui apenas como uma informação. Já que usaram tanto a palavra preto como forma de tentar ofender ou de forma pejorativa, nós vamos pegar essa palavra e vamos nos definir como pretos. Isso é Isso, é mais uma marca da resistência negra no Brasil. exatamente. Porque assim, né? Eu sou preta há 41 anos, mas a consciência dessa pretitude mesmo, eu comecei a ter, acho que tem uns 17 anos, porque foi quando eu comecei a sentir mais essa coisa da, do racismo por conta da minha formação. Porque enquanto eu era uma estudante, eu era, né, ali, estava buscando, né, melhorar a minha vida, a minha educação e tal, beleza, mas chegou o momento que eu consegui, né, com a ajuda dos meus pais, eu me formei, eu me tornei advogada, só que isso não foi o suficiente para eu conseguir o que eu queria, né? Então, o primeiro, quando eu tomei essa consciência, né, do racismo, foi quando eu me formei, né, eu já passei na OAB de primeira, graças a Deus, consegui e tal, e fui procurar um emprego como advogada. E numa banca de jornal ali embaixo da sede Guaianazes também, então você sabe, ali embaixo da antiga estação tem uma banca de jornal, e eu fui com a minha mãe num domingo de manhã comprar um jornal para buscar emprego de advogada. E eu fui comprar o Estadão, né? Fui pegar a Folha de São Paulo, porque eles tinham ali alguns empregos eu sabia que que tinha vagas ali de advogado e tal. E quando eu cheguei para comprar esse jornal, o dono da banca, que era um senhor branco, pegou e falou assim para mim, mas você vai comprar esses jornais para quê? Eu falei, porque eu estou procurando emprego. Aí ele pegou e falou assim, mas emprego para você vai achar nesse aqui, que era o amarelinho. Né? Então, eu falei assim, não, eu quero esse aqui mesmo. Eu quero nesse, porque eu sei que esse aqui eu acho que tem as vagas que eu preciso, porque eu sou advogada. Ele falou, tá, não, então é nesse mesmo. E aí você vai percebendo que aí você vai tomando consciência do quanto você é preto, porque a minha geração, ao contrário dessa geração hoje, a minha geração, ela não foi conscientizada, né, do que era racismo e tudo mais. Mas hoje sim, hoje a gente tem isso, a gente dá essa consciência para os nossos filhos mais abertamente. Mas antigamente não, né? Então eu fui vendo o peso desse racismo estrutural mais fortemente a partir do momento que eu me formei. Você acha que isso melhorou? Quer dizer, isso piorou de uns anos para cá?
Porque O que eu tinha uma exatamente? consciência que eu achei que dentro das escolas, pelo menos no ensino médio, a gente tinha discussões acerca desse tema e eu achei que havia sido superado em paz. Lógico que não desapareceu, mas havia melhorado. E de uns anos para cá, isso voltou de uma forma assim medonha, como no caso que a gente vê em jogadores de futebol, jogadores, quer dizer, milionários, que então o porquê isso voltou, e era interessante que ou estava enrustido e agora voltou. As pessoas parecem que tiveram licença para fazer. Uhum. O que que acontece, né? Eu vejo que o racismo ele sempre existiu, mas antes a gente era acostumado a deixar isso, é assim mesmo, né? Sempre foi assim. Você vai falar o quê? Tá falando do seu cabelo? Você vai fazer o quê? Vai alisar seu cabelo, você tá falando do seu cabelo, né? Você não vai. Então, assim, a gente não foi ensinado a lutar contra isso. Então, essa coisa da identidade que o povo preto ele tá recuperando e tá se enxergando como preto e batendo de frente, essas pessoas que sempre foram racistas, a máscara cai, né? Elas não conseguem guardar isso dentro delas, porque é um mal muito grande. É, Com certeza. é, é, é uma ruindade mesmo, sabe? Assim, eu Eu falo, também acho. existe, tem, não é ignorância, é ruindade mesmo, porque a pessoa sabe o que é, ela sabe o que ela está fazendo. Então isso a gente precisa também, porque as pessoas elas sempre, mas eu não sabia, mas né, sempre assim também, né? Então É, as pessoas elas sabem o que elas estão fazendo, ninguém é inocente, né? Elas sabem o com que elas estão fazendo. certeza. E aí as pessoas, essas pessoas que têm essa ruindade dentro delas e que de uns anos para cá elas, né, conseguem levantar a bandeira delas, porque parece que abriu a tampa do esgoto e aí as pessoas elas estão, né, elas têm licença para ser assim, elas não gostam de ver o povo preto também se vangloriando de ser preto, de dizer que é bom ser preto, de gostar de ser preto, porque é Orgulho, isso, né? a gente orgulho, exatamente, exatamente. E aí eles não conseguem, eles não gostam disso, né? Eles não conseguem. Então a gente costuma ver pessoas pretas na maioria das vezes servindo, mas tem gente que é tão ruim que nem isso essas pessoas querem, né? Então elas não gostam mesmo. É o ódio, né? É o ódio mesmo, porque o Com racismo ele certeza. é isso. Doutora, a gente tem uma voz amiga aqui que está auxiliando e eu acho que tem uma pergunta. Aí eu vou só Uhum. um minutinho para fazer a pergunta, só para completar o que a doutora falou. Eu acredito muito também, eu já vi muito isso. A pessoa, ela é tão pequena intelectualmente que ela precisa tentar diminuir o outro para chegar até onde ela está, para ela poder se Isso, sair. Isso realmente é uma pobreza intelectual e de espírito. Agora eu vou chamar minha sim, voz amiga, nós temos uma pergunta. Voz amiga, sim. Boa noite. Na realidade, nós temos aqui um comentário da MEI Pintura Facial. Achei interessante essa nova novela da Globo, que 80% dos atores são negros e vamos ter uma representatividade grande nela. Tem uma outra aqui, sempre houve, né? Nunca teve trégua, acredito que é em cima do que vocês estão falando. Sempre o racismo, no caso. Né? a senhora conseguiu ouvir? Você? Consegui. Eu acredito, não sei qual é a visão da senhora em relação às novelas, mas de uns tempos para cá, a Rede Globo está apresentando novelas onde o seu elenco, né, 90%, 86% do seu elenco é negro e está trazendo protagonistas. Agora vai começar uma outra novela das 6, muito interessante também, Uhum, aonde os atores... É muito lindo, na minha visão, em ver isso sim, acontecer, e demorou muito, né, para isso demorou. acontecer. Dos atores negros pararem de fazerem papéis de De empregados, papel de empregados. novela de época de escravos. Então, eu acho isso muito Sim, interessante. sim, sim. É uma onda, né? Que, claro, a Rede Globo está surfando e a gente agradece, porque é necessário para a gente, né? É necessário para a gente, é necessária essa representatividade, né? É importante que uma criança se ver numa princesa negra, né? Com certeza. Assim, é muito rico isso, é muito rico, né? Quando a gente fala de representatividade, é, quando aí, né, colocando
explicando, né? Quando eu estava na faculdade, quem era a referência de mulher negra que tinha na TV? A Valéria Valença. Então, eu era globeleza. Aquilo para mim, quando eu era jovem, para mim estava maravilhoso, né? Eu era jovem, era a mulher negra que tinha na TV, ok, estava ótimo. Então, a globeleza, beleza. Quando eu me tornei advogada, estava no meu escritório ali em Guaianazes e tal, e isso foi um comentário que eu nem ouvi, foi, na verdade, a moça que trabalhava na recepção que me comentou que um outro rapaz que foi, né, no escritório, e ele estava lá aguardando para passar com outro advogado que tinha no escritório, e eu estava num dia de folga, então eu passei lá para pegar um computador e tal, eu estava com um vestido que não era um vestido curto, não era nada, era um vestido, né? E eu passei rapidinho no escritório para pegar meu notebook e tal, e depois, quando eu saí, ela disse que ele falou assim pro rapaz, né, pro outro advogado, porque ele me falou, oi, doutora, tudo bem, tal, aí eu tava saindo, aí ele falou assim, quando eu saí, ela é advogada? Aí ele falou, sim, ela é dona do escritório. Ele falou assim, nossa, ela tá mais para passista de escola de samba. Você entende? Então, é isso. Aí você vai falar para uma pessoa dessa, quando ele diz isso, ele tá sendo racista, ele vai aceitar que ele tá sendo racista quando ele fala isso? Não, ele não vai aceitar, né? Ele não vai aceitar. Mas é uma coisa tão interessante, é tão engraçado isso, porque a gente percebe que eu até gostaria de fazer uma introdução em relação às ideologias que foram criadas, porque todas as vezes a questão do povo negro é tema escolar obrigatório em ser dado, e quando a gente vai fazer, eu fiz 2 semanas culturais na minha vida, e o tema era África, e você vê até por ingenuidade o professor falando, eu queria fazer aquele cartaz da quebra da corrente. E não é isso que eu queria. Eu queria mostrar a cultura negra, a religião negra. Eu vesti 2 manequins de orixás, porque precisava falar da religião afro, né? E aí você percebe, e eu tentava falar isso, não tanta gente muito graduada já falou isso. As pessoas ficarem relacionando o negro tornou-se escravo e não nasceu escravo por um sistema absurdo. E é interessante que eles saibam que as ideologias desenvolvidas na época para que ninguém, as instituições da época, não fosse contra e efetivassem a escravidão, ela foi lançada. Primeiro era preciso transformar o negro, desumanizar este negro. Era preciso uma igreja da época aceitasse a escravidão. Então, vamos demonizar os deuses africanos. E o tempo passou, a informação chegou, nós provamos o nosso valor, e as pessoas ainda continuam, porque não buscam o conhecimento, e a desenvolver todo esse preconceito. E uma coisa interessante, que eu estava sempre, eu esbarro nisso nas minhas pesquisas, o Brasil teve um projeto claro, em 1911, chamado, não vou nem falar o nome dos protagonistas, porque é tão absurdo, chamado Projeto de Embranquecimento da Raça. Era um projeto de eugenia, muito discutido na Europa, e aqui no Brasil começa um projeto de incentivar a imigração italiana, a imigração alemã, e incentivar a miscigenação entre esses europeus e os negros do Brasil, com a pretensão de que, em uma média de 100 anos, a população brasileira estaria embranquecida. E eles não conheciam, na época, a genética para saber que DNA negro é predominante. Ao invés de nós clarearmos, graças a Deus, nós escurecemos. Então, é um projeto tão macabro e que as pessoas não têm esse conhecimento, mas como é de costume hoje, não tem conhecimento e nem argumento, então falam e praticam tantas bobagens. E eu queria mostrar também e mencionar a questão que a gente vivencia sobre a perseguição, tanto policial quanto religiosa. Queria citar um tema, porque a senhora você ainda falou da religião.
dois casos, né? Um é o caso de uma menina pré-adolescente, aonde a mãe foi conduzida ao conselho tutelar, a menina ficou num abrigo durante uma semana, porque ela faltou à escola uma semana, porque ela estava recolhida num ritual do candomblé. E eu queria perguntar, qual a diferença entre uma criança, onde a família é de uma religião de matriz africana, estar recolhida por uma semana para fazer suas obrigações, ou uma criança de terno e gravata, pronta para um culto religioso. E complementando, a mesma coisa, numa escola muito comum, shows de talento, por que as crianças podem cantar louvores, mas não podem cantar músicas ligadas a religiões africanas? Pois é. Porque as pessoas, a gente, né, o povo preto, ele foi ensinado a ir se afastando também das suas origens, né? Justamente por causa dessa demonização, né? Então, as pessoas, elas não querem que o que é preto fique em evidência, né? E isso tudo é consequência do que veio antes aí, desse processo de embranquecimento, que hoje não existe uma lei para isso, mas as pessoas, elas continuam fazendo isso, inclusive dentro das religiões também, né? Então, as pessoas, elas querem, o que é preto, as pessoas querem realmente embranquecer. Porque quer, porque é para pagar, porque o que é preto não é bom, porque elas sabem que é bom, elas querem utilizar, mas elas não querem que aquilo seja, que seja lembrado de onde vem, né? Então, na escola, ok, você obrigar as crianças a orarem, né? As crianças podem orar, sim. Tem que orar antes da refeição, mas aí se eu não posso. E aí é assim, é o termo, né? Porque orar pode. Reza não pode. Porque reza é outra coisa, né? Então aí todo mundo fala assim. Eu vou orar, eu vou orar, vou orar. Eu não, eu falo, eu vou rezar mesmo, porque o que eu sei fazer é rezar. É reza, né? Porque é um termo que não é branco o suficiente. Então as pessoas falam, eu vou orar, né? Aí, doutora, a gente tem também aquela questão, eu acho que todas as instituições teriam que revisar isso, porque as próprias escolas fazem isso, né? Eu tinha aluno que chegava e eu tinha alunos que desapareciam. Não, eu tinha 2 aulas de sexta-feira e a aluna chegava meados do ano, estourada em falta, porque ela não ia para a escola. Aí, quando ela aparecia, mandava-se carta, ela aparecia lá com o responsável, e ela falava para mim, muito arrogante, eu não venho de sexta-feira porque eu sou adventista e eu não posso frequentar a escola de sexta-feira. Eu falei, mas você optou por um curso noturno. Eu só tenho 2 aulas por semana, essas 2 aulas para você, que é na sexta-feira. E se não for as minhas aulas, serão de outros professores. Como que faz? Aí ela, muito tadinha, ingênua, falou para mim, vou mandar o meu pastor vir falar com a senhora. Eu estou esperando o pastor até hoje, ela foi aprovada, óbvio. Porque o que as pessoas não entendem é que a nossa Constituição, ela garante a liberdade religiosa para todos, não é para ela. Então, ela precisava estudar pela manhã, que é o direito à religião. Ela teria que estudar de manhã ou numa escola adventista, que nós sabemos que tem várias escolas religiosas, e as pessoas podem optar. Mas ela não podia fazer isso. É a mesma coisa se eu sou professora, eu pego 25 aulas à noite, eu tenho 5 aulas por semana, a semana tem 5 dias e eu não vou trabalhar de sexta-feira, porque a minha religião me garante. Não, a religião não garante. Mas você vê a falta de informação completa sobre essas coisas. Eu gostaria, se a senhora pudesse, se você pudesse explicar, que eu vejo uma coisa muito difícil. Você vê uma denúncia de racismo, aí chamaram a polícia, a pessoa é detida, né? E quando chega na delegacia, ela está sendo investigada, aí o repórter vira e fala, olha, o crime foi autuada, a pessoa foi autuada não por racismo, por injúria racial. Injúria racial. Eu gostaria que você explicar qual a diferença entre o crime por racismo e o crime de injúria racial. Tá.
O racismo, ele é uma discriminação contra um grupo, contra a coletividade, né? O racismo. A injúria racial, ela está ligada e dirigida à pessoa. Então, falando das características específicas da pessoa, um elemento racial, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Essa brecha, né, do racismo e da injúria, ela existiu por muito tempo. Mais recentemente houve uma alteração. Então, a injúria racial, ela também passou a ser um crime inafiançável. Então, não adianta mais, né? Porque era uma bela de uma brecha, né? Chegava Parece lá que e... amenizaram, né? Parece que amenizam, e por isso que Sim. eu tinha esta dúvida. Gente, perguntando o pessoal que está aí no canal, agradeço a todos. Minha mãezinha está seguindo, muito bonitinha. Obrigada, obrigada a todos. Se tem alguma pergunta para fazer, para a gente aproveitar a presença da doutora aqui. E, complementando aqui, doutora, essa questão, você não acha que aliás, eu acho que para todas as questões, o assédio contra a mulher, a homofobia, a questão do racismo, poderia ser diminuído se as pessoas que estão ali no entorno e presenciam esse tipo de crime ou de postura horrorosa, né, que é desumana, ao meu ver, elas reagissem. Porque, por exemplo, outro dia me contaram de uma moça transexual que estava dentro de um ônibus e ela foi obrigada a descer porque um passageiro cismou que ela tinha que descer do ônibus. E eu brinquei e falei, porque eu não estava no ônibus. E algumas pessoas, eu já fiquei sabendo, eu fiquei horrorizada de uma pessoa conhecida minha, que ela disse que uma pessoa que trabalhava com ela seria agredida por uma pessoa, essa pessoa entrou dentro de uma padaria para não ter que presenciar, para não ter que ser testemunha se desse polícia. Então, eu acho isso um absurdo, porque se eu presenciar algo, eu mesmo já falo, pode chamar a polícia que eu vou de testemunha. Mas é isso, Rose. As pessoas, infelizmente, a nossa sociedade, ela afasta muito do que é, inclusive, né, do que é África, né? África é coletivo, né? Eu sou porque nós somos. Mas a sociedade ocidental, ela não é isso. A cada dia que passa, a sociedade ela se afasta mais e mais do coletivo. Não é problema meu porque eu não sou preta. Não é problema meu porque eu não sou gay. Não é problema meu porque eu não sou trans. Não é problema meu porque. Entendeu? Então, não é problema meu porque não é a minha religião. E, sabe, as pessoas elas não têm senso de coletividade porque está faltando humanidade, né? Porque o que é humanidade se não pensar no próximo e no todo, no coletivo, né? Então isso acontece porque as pessoas elas estão cada dia que passa olhando para o próprio umbigo mesmo, assim. Não vou me ligar nisso porque não é problema meu. Só que aí as pessoas esquecem que não é problema delas, aquilo ali não é problema delas, porque, por exemplo, aquela pessoa está cometendo racismo contra aquela outra pessoa, então ela não é preta, não vou ligar. Só que aquela mesma pessoa é uma pessoa violenta, que aí vai arrumar uma briga com ela no trânsito e vai puxar uma arma para ela. E quando ela viu aquela situação de racismo, se ela fizesse alguma coisa para tentar ajudar, ela já poderia barrar essa pessoa, né? Porque o ser humano, ele deixa de fazer alguma coisa se ele for freado de alguma maneira, né? E aí as pessoas, elas não se ajudam, não ajudam o próximo, né? Só que elas esquecem que essa ajuda, elas podem precisar dessa ajuda depois, no amanhã, né? E aí a gente vai vivendo assim, né? Esse ódio que vai sendo semeado, quando na verdade o que a gente devia ter e colher todos os dias é amor, né? E aí não é para você ficar adorando ninguém, não. É só você respeitar o outro, né? Respeitar o que a outra pessoa acredita, respeitar o não de uma mulher, né? E é isso. Então, infelizmente, né, Rose,
esses últimos dias, assim, essas últimas semanas, têm sido muito difíceis, né? Muito cruéis, assim, para quem tem consciência do mundo em que a gente está vivendo, né? Está sendo muito pesado, tudo muito Eu pesado. recebi um texto de uma amiga minha, de um palestrante, um escritor, que falou exatamente isso, que a perda da nossa capacidade, ou seja, nós estamos perdendo a nossa condição humana. E tem hora que quando você vê tudo isso, ontem mesmo eu estava falando isso com a Madalena, né? A gente discutindo a questão de como essas pessoas são educadas. Falei, se eu perder, eu ainda acredito que o amor é maior. Eu acredito que tem muita gente boa fazendo coisas maravilhosas, porque se eu perder essa esperança, eu acho que eu perdi Aí tudo. não dá, é. Mas eu procuro saídas, eu queria encontrar soluções. Quando a gente pensou em fazer esse canal, era justamente para isso, para trazer pessoas que consigam pensar um pouco diferente, a forma como eu olho o outro, como eu e é engraçado que é uma imbecilidade tão grande no Brasil, porque a gente sabe que as religiões, ela tem que é a ligação do homem a Deus. Não importa. Eu sou professora de ensino religioso também. Eu tenho formação, eu posso dar aula de política brasileira, de história e de ensino religioso. Ensino religioso, na prática, eu nunca dei aula de ensino religioso, mas eu conheço todas as religiões. Eu conheço de entrevistar lideranças para conhecer. Eu conheço Candomblé, eu conheço Umbanda, eu conheço igrejas evangélicas. Hoje eu me defino como católica. Eu vou à missa todos os domingos e eu acho que mas eu respeito todo mundo, eu adoro. Quando está passando, e você vê, né, filhos de santo passando com aquele, em agosto, com aquele tacho de pipoca, aí eu já pergunto, deixa eu valor aí, ele é um pouquinho. Aí eles ficam. A expressão do rosto dessa pessoa, porque, como já escreveram várias vezes, né, aquele que me diz axé me vale tanto quanto aquele que diz que Deus me abençoa, porque eu Exato. encontrei Deus em todas as religiões que eu fui. Sim. Agora, o ritual a qual eu uso para chegar a esse Deus é um problema meu. Ainda hoje eu ouvi uma Exato. coisa na internet, as pessoas criticando uma questão lá, e eu leio comentários tão absurdos. Eu entrei, eu não resisto, e eu escrevi. Vamos repetir, vamos fazer. Como essas pessoas se julgam tradicionais, eu falei, vamos fazer um exercício simplesinho? Pega um caderninho e escreva 1000 vezes. Eu não tenho nada a ver com a sexualidade do outro. Eu não tenho nada a ver com a religião que o outro gosta de seguir. Para ver se um dia acontece alguma As coisa. pessoas. Porque eu não consigo compreender como, na sua opinião, além, né, a gente pode combater esse racismo. Porque só fazer um adendo aqui, que eu percebi uma coisa muito fantástica. Mesmo que eu não seja racista, porque eu me vejo como negra e eu conheço a história, mas a cultura do país a qual eu vivo, que eu cresci, ele é racista. Eu queria contar um episódio que aconteceu comigo. Eu fui a uma palestra sobre racismo de um palestrante, era um doutor, um professor doutorado pela USP, e essa palestra aconteceria numa escola. Quando eu e uma amiga minha chegamos a essa escola, havia uma feira de livros. E quando nós entramos, gente, olhando, eu percebi um homem muito bonito, um homem negro, muito bonito, sentado numa cadeira com cabelo dread assim no joelho. Muito bonito. Chamou bastante a atenção de todos. A gente olhando e começou, e tocava uma música muito alta, e tocava um reggae. Eu olhei para minha amiga e falei, será que vai ter, sempre nessas palestras tem uma apresentação artística, falei, será que vai ter um show de reggae no final? Ela falou, não sei. Aí a gente lá comprando livros, daqui a pouco o rapaz anunciou que a palestra iria começar, pediu que ocupássemos os assentos, e ele anunciou o doutor da USP, e era exatamente aquele homem negro bonito, com cabelo dread. Eu contava isso em sala de aula, o pessoal, professora, eu falei, sabe por que isso me alegrou? Por eu perceber que eu sei que não sou racista, mas a minha cultura brasileira porque eu não consegui associar um negro sentado ali de dread como um doutor. Ao palestrante.
Exatamente, e isso acontecia. Meu pai trabalhou no Central de Guaianazes. Diz que tinha um chefe dos cirurgiões ali, era um médico negro, e ele se divertia muito. Lógico que ele se diverte depois, porque ele já construiu nele a fortaleza. É. E ele dizia que a Uhum. recepcionista dava a ficha e falava para a pessoa: Tô, leva e dá para o médico. Diz que ele sentado, quando a pessoa chegava na porta, olhava para ele e perguntava: o médico ainda não veio? Ele se divertia e falava: veio, sou eu, pode sentar. Mas até essa pessoa construir isso dentro dela. Exatamente. Então, é exato. É porque isso dói até você construir essa muralha assim dentro de você, né? Porque isso acontece comigo recente. Então, assim, a forma como acontecia antes. Então, por exemplo, quando eu estava grávida, que eu ia para, né? Eu tive uma vez que eu fui no fórum do Jabaquara. De manhã entrei no fórum de manhã porque eu era advogada. Então eu podia estar ali, já era tipo de manhã para tarde. E aí nesse mesmo horário entravam mulheres para fazer pedido de pensão, né? E eu cheguei no balcão e a, a mulher que trabalhava na secretaria da vara, eu cheguei no balcão, eu não peguei a fila com as mulheres da pensão porque eu não era para pedir pensão, eu ia consultar um processo. E aí ela falou assim, eu falei, bom dia, tal. Ela, bom dia, a senhora vai pedir pensão? Pode ficar na fila. Eu falei, não, eu não vou pedir pensão. Eu vou consultar um processo, eu sou advogada. Ela, ai, doutora, tá. Mas por quê? Porque eu sou uma mulher negra, eu tava barriguda e eu tava ali. Se fosse uma mulher branca, bem vestida, e assim, o Rose, eu sempre me visto muito bem. Porque eu já me visto muito bem para não correr, não deixar isso, sabe, acontecer. Mas não adianta, não adianta. Né? Isso aconteceu lá quando eu estava grávida do meu primeiro filho, isso já tem 14 anos, e aconteceu numa audiência que eu fui o mês passado, no mês passado não, em novembro, na verdade, em Guarulhos, que eu cheguei, estava ali aguardando para audiência, e tinham outras pessoas, tinha a minha cliente, era uma mulher branca, mais alta, ela estava de calça jeans, ela estava, né, de camiseta, mas quando a moça veio para pegar os documentos, para levar para a sala de audiência, ela falou assim, advogada, é a senhora? Estávamos eu e a minha cliente de pé. E a advogada, é a senhora? Ela olhou para a minha cliente, não para mim, que estava toda não me viu como advogada. Tá fugindo o som. Nunca que estava de... Tá ouvindo? Melhorou? Fugiu um pouquinho, mas voltou. Então, e ela viu aquela mulher branca de calça jeans e camiseta como sendo advogada, e não eu que estava toda montada de advogada, né? Por causa da minha pele. Então, é essa coisa do racismo estrutural, que aí as pessoas não entendem, é isso que elas precisam tirar de dentro delas. Então, e a gente não está falando de uma coisa pontual, a pessoa falou uma coisa, a outra já. Não é isso, não. Não é. E a senhora concorda, você concorda que enquanto a gente negar, não vai perpetuar. E a gente quer combater. Eu acho Vai. que tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Recorrendo A aqui à minha voz amiga. Mona Moreira, em lojas e restaurantes, as pessoas sempre acham que estamos ali para servir. Sempre. Que sempre é acham que estamos ali para servir. Falar, né? Mas você sabe Exatamente. que é engraçado isso? Eu nunca pensei nisso. Comigo, eu acho que não foi nem por essa questão, mas eu estava na escola, a escola era minha, né, também, e eu fui tomar café, a senhora da cozinha, tinha até uma senhora da cozinha, e a gente estava contratando uma outra pessoa para auxiliar na organização e na limpeza da escola. Eu desci, ela olhou para mim e perguntou: você é a menina que vai trabalhar na limpeza? Eu achei muito engraçado, porque eu não ando socialmente, porque, graças a Deus, a minha profissão não pede por isso, porque mas se tiver que sair, eu sei, né? E eu andava um pouco mais contraída, de tênis, mas eu acho que não foi por isso, mas eu imagino o que se sente. Sim. E a raiva. E uma vez, eu tenho uma amiga muito querida, casada com um negro, ela é branca, ela é casada com um negro, tem uma filha espetacularmente linda, e a gente comentando sobre isso, uma outra colega falou: ai, eu acho tão bonito, eu acho que melhorou, porque eu acho bonito quando eu vejo um casal, um negro e uma branca. Falei: sabe quando que vai melhorar?
quando você nem perceber. Porque quando entra um casal negro, ou um casal branco, ninguém fala, ai, que lindo, um homem branco e uma mulher branca, olha, dois Exatamente. negros. Quando a gente só vai Exatamente. perceber, quando não chamar a atenção, ai, que Isso não lindo, chamar mais atenção. ele é negro, mas ele é médico. É absurdo. Mais. Olha, Sempre tem um e não mais. nos faltam. E não nos faltam pessoas falando, pessoas pensadores, né, intelectuais falando, não faltam ONGs falando, lideranças negras, lideranças de todas as espécies, chamando atenção para isso. Nós, população negra, preta, nós já provamos a nossa capacidade de chegarmos. É só ter a oportunidade. Eu debatia muito a questão das cotas nas universidades para negro. Eu ouvia colegas, professores, falando, eu sou contra porque eu acho que aumenta o preconceito. Eu falei, este país tem uma dívida com a população preta. Essa dívida tem que ser paga de alguma forma. E talvez essa seja uma pequena forma, mas ela e tem aí, que existir. né, o Rose, para falar dessa dívida, né, e essa dívida ela podia ser menor, mas como você falou do processo, né, de embranquecimento, então essa dívida ela só aumentou, porque ao invés de dar os empregos, né, também para essas pessoas negras, quando veio a industrialização e tal, não, chamaram os italianos, né, os europeus para isso. Então essa dívida só aumentou, e aí os negros foram para as periferias né, então assim, essa dívida ela só aumentou, já foi muito ruim, por causa dos 300 anos de escravidão. E aí quando acabou com a escravidão, a pulso, fizeram o quê? Né, de não permitir que os negros tivessem as mesmas oportunidades, né? Com certeza. Só sabe, tem uma próxima live que eu vou fazer em relação à história da Terra no Brasil, que aí esse pessoal talvez, quer dizer, se é que querem, né? Eu sei que o pessoal que está no nosso grupo são pessoas que têm o mesmo objetivo, trazer assuntos, pensar, e outros não. Eu ouço tanto absurdo, e quando você quer explicar, não entendem. Temos não querem, um comentário. Amei pintura facial, que a gente agradece muito a participação. Ela comenta... É minha filha de santo, maravilhosa. Ai, que linda! Ela comenta assim, a Nigéria fez uma campanha que o país só vai contratar pessoas negras para publicidades e não dá mais oportunidades a estrangeiros sem ser da mesma etnia. Nós temos exemplos maravilhosos de feitos, mas ainda é muito pouco para um país do tamanho continental do Brasil. Um país continental onde somos a segunda nação negra do mundo, a população negra já provou o seu valor e ainda a gente tem... É aquele negócio que a gente sempre fala, sabe? Eu tenho que ficar provando o tempo todo a minha capacidade. E cansa, né? Isso cansa, né? Cansa. É exaustivo. Mas olha, aí a gente temos mais um comentário. É a Santos Dora. Obrigada pela participação, querida. Minha irmã, maravilhosa. Já aproveitando o ensejo, que tiveram mais comentários, mas eu terminei perdendo aqui, peço desculpas. Então, ela diz assim, difícil, tenho uma filha negra linda, espetáculo de linda. Quando bebê, uma pessoa disse assim para mim, nossa, acho que você tem dificuldade, né, em combinar roupas para sua filha. Eu fiquei sem ação. Porque a gente nunca está preparado, né, para o racismo. Exatamente. Porque é isso, ele pega a gente também, eu fico brava também, porque na hora que ele bate na gente assim, a gente fala assim, poxa, eu não acredito que eu não falei isso, eu não acredito que eu não falei, eu não podia ter falado, eu podia ter feito isso, aquilo outro, mas a gente não está preparado também, porque é como se enfiasse uma faca assim na gente, sabe? Com certeza. E a gente está sem ação, a gente fica sem ação. E é tão mesquinho, porque é exatamente o que a gente falou, a pessoa ela é tão pequena, então ela precisa puxar o outro para baixo para ela poder sentir
e de alguma forma eu, graças a Deus, nunca precisei diminuir ninguém, né? As minhas habilidades, aquilo que eu fazia dentro da minha profissão, me levavam aonde eu queria chegar e me levam até hoje. Mas eu acredito, eu sempre uso uma frase, Ana, que diz, né? O preconceito é só a falta de conhecimento. Só que nós estamos vivendo uma sociedade hoje que eu acho que ela está tão emburrecida, porque eu não sei, eu não sei tudo da minha área, aliás, eu sei pouco, eu sei muito, mas diante do conhecimento é muito pouco aquilo que eu sei. Mas o que nós sabemos é procurar. Eu sou aquela pessoa que, se eu estiver assistindo uma série, se estiver assistindo um filme, e falar em alguma coisa que eu não me lembro, eu não sei o que é imediato. Eu pauso, pego, porque hoje a gente entra numa enciclopédia mundial, se quiser. E Sim. eu curo a minha ignorância momentânea. Agora, aí você percebe hoje a evolução das igrejas, hoje as pessoas estão mais. Está servindo para quê? Para quê? Se não é para te humanizar, para melhorar a forma que Exatamente. você enxerga o outro. Deveria ter. Qual o problema de se viver? Eu quero viver em paz. Porque Exato. essas guerras, isso está me deixando tão nervosa. Ontem eu ia fazer um Não post, mas como a gente fala. ia ter o nosso bate-papo hoje, eu não quis Não quis misturar as coisas. atrapalhar. Vamos falar da guerra. Então, quer dizer, parece que assim, qual o problema de se viver em paz? Cada país crescendo, desenvolvendo, cuidando da sua gente, cada população desses países viverem como irmãos, com a felicidade. Por que Mas é o isso é que tão você ruim? falou, né? É diminuir o outro, mas não só porque quer diminuir, não, né? Tem os interesses ali, né? Tem os Sim, interesses para e esses isso, né? Então, interesses. quando, Pode falar. então, por exemplo, né, quando você falou do povo negro, né, que já provou o seu valor e que, né, já foram tantos anos, e a gente, inclusive esse país, né, que tem essa proporção, foi construído em cima do sangue preto indígena. Com E certeza. aí as pessoas ignoram isso constantemente. Elas ignoram, né? Mas porque, não é comigo. Não é comigo, mas gente, é com a gente. Né? Então, o racismo, para combater, eu acho que nesse ponto que a gente está, os adultos, eu acho muito difícil mudar, tá? Esses que são ruins mesmo e que são racistas, e eles, porque, né, como a gente falou no começo, essas pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo. Mas eu acredito ainda na educação, né, nas crianças, né, porque é o As futuro, crianças. né. Então, me preocupa muito, por exemplo, que eu vejo que as escolas podiam fazer mais, viu, Rose? Eu Eu também acho que esses assuntos, eles deviam estar em muita evidência, né, em relação à violência contra a mulher, racismo, preconceito, por conta de pessoas com deficiência, sabe? Tudo isso tem que ser falado na escola exaustivamente, né? Porque a exaustivamente. escola, eu sempre falo, é o primeiro lugar na sociedade para onde uma criança vai depois que ela sai da casa dos pais. Tem um Então é na comentário? escola. Com certeza. Tem algum comentário? Tem um comentário aqui da Karine Nogueira. Eu mesma não minha. O que se fala muito essa semana foi o comportamento do Babu no BBB. Perdeu grande oportunidade de uma visibilidade que o programa tem para levantar pautas ao qual ele defende, para fazer tudo o que fez. Fez com uma mulher. Vocês acompanham? Eu vi. É muito triste, né? É ruim ver. Então, acho que assim, ele saiu no momento certo, antes dele se enrolar mais, Ele porque. destruir mais ainda a carreira dele, Ih, né? Ah, Karina, exatamente. beijo, Karina. Uma questão que a gente estava comentando em relação a essa coisa da educação. Eu acredito, sim, nós tivemos uma semana cultural, uma vez, uma festa na minha escola municipal, e eu fiquei com a parte eu falei, não tem como falar da África sem falar dos orixás, sem falar do candomblé. Aí, na reunião da pauta da festa, eu falei, eu vou fazer uma dança africana e eu vou vestir 2 alunos
de orixá, um Xangô e um Oxalá. Aí a diretora, a coordenadora fez, ai, Rose, mas olha aqui, é uma comunidade evangélica. Eu falei, isso aí é comigo. Eu fiz uma carta explicando que a gente ia representar os orixás com os 4 elementos da natureza, expliquei bonitinho, mandei para os alunos na minha dança. A Madalena foi coreografar e eu trabalhei a parte histórica, eles fizeram grafites, e foi lindo, nós apresentamos 2 vezes, não apresentei a terceira, porque um dos componentes que fazia o Xangô teve que ir embora, eu não pude. Eu tinha 22 alunos dançando, 4 testemunhas de Jeová. Porque quando você explica, por isso que o que você disse, tem esperança na criança. Quando você trabalha esta criança, porque ela não tem preconceito. Somos nós, é a mesma coisa, a criança não nasceu odiando, ela não nasceu preconceituosa, ela torna-se porque os pais e porque aquela comunidade onde ela está inserida não conseguiu trabalhar isso melhor. Então, a gente precisa fazer isso. Eu estou recebendo aqui o nosso relógio. A sua voz? A minha voz do além, e nós temos 3 minutinhos para encerrar. Doutora, que bom revê-la, estava com muita saudade. Nossa, muito bom mesmo. A gente precisamos nos encontrar para tomar aquele chopinho e bater mais um papinho. Sim. Falar para os meninos que eu estou com saudade. E muito obrigada por participar. A gente vai ter outros temas, eu quero que a senhora compartilhe. Vamos. E eu vou continuar nessa luta. Se nós conseguirmos ter melhorado um pouquinho a compreensão daqueles que estão nos acompanhando. Sim, exatamente. Para mim, no fim do túnel. Muito obrigada. É isso mesmo. A gente precisa... Às vezes a gente fica cada um sofrendo num canto com as suas questões e se esquece que tem o outro ali do lado que também pensa da mesma forma, e aí quando a gente se une, né? Poxa, 1 hora desse papo tão legal aqui, que vieram pessoas que gostam da gente, que gostam do que a gente fala, né? E aí essas pessoas vão ouvir, elas vão comentar com outras pessoas, e aí esse pouquinho, é de pouquinho em pouquinho, né, Rose? Não tem jeito. O que a gente não pode fazer é desistir. Desistir não dá. De jeito nenhum. É o que é a esperança no amor, né? E aí a gente vai para combater esse ódio, né, que é o racismo, de todas as formas, é com o amor potente, preto, sempre. Sempre. Obrigada, me senti honrada em tê-la aqui. Eu também me senti muito honrada pelo convite. Obrigada mesmo, viu? Beijo, doutora. Nós teremos outros momentos juntas. Ao pessoal Beijos. que nos acompanhou, Obrigada, beijo. gente. De coração. Beijo, obrigada por estarem aqui. Juliana. A Juliana fala, educação transforma. Eu tenho orgulho de ser professora. Boa noite, a minha live e a todos os assuntos abordados. Boa noite, eu também tenho orgulho de ser professora. Isso, e eu acho, eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, professor é a maior e melhor profissão que nós temos nesse mundo. Por mais beijo, professores com esse amor. Pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até. Eu não acho o negócio aqui.